Nós vamos agora com toda atenção e reverência à palavra de Deus. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma responsabilidade grande subir aqui e compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17 nós vamos ler. E essa palavra, há um tempo atrás, o Samuel pregou ela no domingo. E eu gostaria de compartilhar ela também. É uma palavra que vai ter uma roupagem diferente. Minha experiência e a dele são diferentes, então cada um tem uma visão. Ele tratou num tema, eu queria pegar um outro, mas é uma palavra que é o pico das Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Vamos repetir comigo? O justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Eu coloco diante de Ti a minha vida e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e das pessoas que estão aqui. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar. E nos ensina, Senhor, a seguir os Teus caminhos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha crescer e que nós possamos diminuir nesse lugar. Amém. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar, tratar esses dois versículos. E são dois versículos muito ricos, se a gente for ver. Primeiro, Paulo começa a falar assim: não me envergonho do Evangelho. Eu queria tratar aqui um pouco sobre vergonha, né? É uma palavra que, vergonha é um sentimento que a gente tem de... Eu não consegui entender muito o significado, assim, quando a gente coloca no Google, né? Mas todo mundo sabe o que é vergonha, né? Então, e nós temos vergonha. O ser humano hoje tem vergonha. Por exemplo, quando o meu filho tem lá seus 10 anos e o pai vai buscar na escola, a criança sai assim com vergonha do pai, porque o pai foi buscar e ela já está crescendo e ela tem vergonha do pai, porque o que os amigos vão pensar disso? Eu acho que quem tem filho aqui já deve ter passado por isso, ou se você, né, todos aqui é filho, mas já teve a experiência, né? Eu já tinha vergonha às vezes meu pai vir buscar na escola, porque, nossa, ia lá, né? E tem gente que tem vergonha às vezes da roupa que tem, ou da roupa que usa, né? Quem aqui nunca teve vergonha, por exemplo, quando você estava num lugar, aí chega alguém e você fala: nossa, estou vestido assim. Eu falo que eu tenho vergonha de encontrar clientes no shopping, porque eu vou totalmente relaxado. E aí eu falo assim: nossa, se alguma cliente me ver desse jeito, nem vai parecer que eu trabalho com cabelo, com essas coisas, né? Às vezes eu sinto vergonha. A gente tem vergonha de falar em público, não tem? Para estar aqui hoje, foram anos de ensaio, de testes, e você só vai perder a vergonha de falar em público se você falar em público pela primeira vez. Se você tem vergonha de falar em público, fale uma vez. Na segunda vai ser menos vergonhoso, mas a vergonha vai continuar ainda. A gente tem vergonha também, às vezes, da profissão que a gente tem, de falar. A gente vai começar a perceber que o negócio vai começar ficando mais apertado. Às vezes a gente tem vergonha do corpo que a gente tem. Mulher tem vergonha do corpo, o homem tem vergonha do corpo. Não vai à praia, não pega uma piscina por isso. E o seu irmão tem vergonha disso. Às vezes a gente tem vergonha dos nossos pais. Quem aqui às vezes não conhece algum caso ou passou por isso de
ter vergonha do próprio pai, da própria mãe, às vezes por ser alcoólatra, por ser, enfim, às vezes vive envergonhando o filho e o filho tem vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, o pai às vezes tem vergonha do filho. Às vezes o filho não caminhou daquilo que ele queria, não seguiu o caminho que ele ensinou e dá uma vergonha de rejeição, não é isso, mas às vezes perante a sociedade, você entendeu o que eu estou falando? Às vezes a gente tem vergonha de compartilhar um problema com um amigo, porque eu não posso compartilhar esse problema com um amigo, porque ninguém pode saber aquilo que eu estou passando. E às vezes a gente tem vergonha de falar uma fraqueza, de compartilhar um problema, de pedir ajuda, não é verdade? E nós temos essa vergonha, eu tenho essa vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de pedir perdão, de calçar aquele óleo na cara e chegar para a pessoa e falar assim, eu errei, me perdoa. Às vezes é vergonha de ir lá, de se humilhar. E nós temos essa vergonha. E se eu começar a falar aqui, nós vamos falar vários tipos de vergonha que cada um aqui tem. Às vezes a gente tem vergonha da nossa fé. E eu gostaria de tratar isso aqui, nessa parte do versículo, sobre a vergonha. E Paulo começa falando assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho. Todas as vergonhas que eu falei até agora, às vezes, você tem até motivo para ter vergonha disso. Às vezes você tem vergonha, às vezes tem um porquê. E Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha motivo para se envergonhar do Evangelho? O que vocês acham? Paulo tinha motivo para se envergonhar do Evangelho? Ele tinha motivo. E eu gostaria de voltar um pouco. Quem era Paulo? Quem que é esse homem que a maior cidade do país homenageia ele? São Paulo. Quem que era Paulo? Vamos lá. Paulo, ele era um religioso fanático. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, me avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Na idade dele, ele era o mais extraordinário naquela época. Ele era um judeu fanático nas tradições. E a palavra fala aqui que é por inteiro, na parte exterior, na parte interior. A mente dele era cauterizada naquilo. Ele era um judeu de puro sangue. Em Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, porque nós é que somos circuncisão, que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aí no versículo 5 fala assim, ó, no 4, bem que eu poderia confiar na minha carne. Então, bem que eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que ele fala. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo, ele era um judeu de puro sangue. Ele conhecia tudo que uma pessoa poderia conhecer da lei, das suas tradições. Ele fazia parte da seita mais severa do judaísmo, que eram os fariseus. Então ele julgava as pessoas, ele sabia muito, ele era o cara na época. Hoje você pode pegar o maior teólogo em qualquer religião, a pessoa que mais sabe do cristianismo, do protestantismo, a pessoa que mais sabe do espiritismo, a pessoa que mais sabe de qualquer religião. A hora que chegasse no judaísmo ia ser Paulo. Esse era
homem, e ele era muito inteligente. A Bíblia, ele era erudito, poliglota, ele tinha uma cultura invejável. Quando ele chegou em Atenas, em Atos capítulo 17, ele começou a pregar na praça, e as pessoas começaram a falar: quem que é esse tagarela? Levaram ele até Areópago, que é um lugar que só poderiam ir, que só falavam pessoas cultas. E ali ele expôs a palavra. Ele sabia o idioma, ele sabia da cultura. No meio do sermão ele traz uma alusão aos filósofos ali daquela época, da tradição grega. E ele era um cara extremamente inteligente, não só na questão da sua religião, das tradições dos seus pais, mas também de outras religiões. Ele conhecia muito, ele conhecia os filósofos da época. Esse era o apóstolo Paulo. Mas só que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele não estava vivendo mais nisso que a gente falou. Ele estava já em outra fase da sua vida. Ele já tinha se convertido. Deus já tinha domado aquele homem que perseguia a igreja, que assolava a igreja, que o apóstolo Paulo entrava nas casas das pessoas para pegar essas pessoas e levarem elas presas, faziam essas pessoas a negarem a sua fé. O apóstolo Paulo, ele não só perseguiu a igreja, como perseguiu o Deus dos cristãos, dos crentes. O apóstolo Paulo, ele consentiu a morte de Estevão, ele estava ali. Ele viu, ele pegou as suas vestes. Ele foi ele foi extremamente prejudicial, entre aspas, ao povo ali cristão. Ele odiava os crentes, e ele perseguia até prender essas pessoas, levar para o açoite, e era isso que ele queria. Esse homem totalmente intelectual, totalmente culto, totalmente puro. Se você abrir depois na sua casa, Atos capítulo 22, lê lá, ele vai fazer sua defesa, ele vai fazer um resumo de como foi, de como era a vida dele, como aconteceu a vida dele. E chega no momento da vida, depois ele perseguir implacavelmente, ele até se intitula como um homem insolente, blasfemo e perseguidor. Se você abrir depois lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele vai falar isso. Eu fui insolente, blasfemo, eu persegui a igreja. E aí chega um momento na vida que ele teve um encontro com Deus. Ele fala assim, ó: deixa eu ir lá para Damasco, para perseguir as pessoas que estão indo para a religião do caminho, que está buscando a Jesus, que está crendo em Jesus. E nessa ida acontece algo extraordinário. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ali, a partir daquele momento, a vida desse homem muda extremamente. Tudo que ele estava vivendo desse lado, ele começa a caminhar para o lado totalmente diferente. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que a partir daí, que ele era o menor de todos os apóstolos. Mas eu gostaria de pensar, tudo isso que eu falei para você de Paulo, antes dele se converter, era para se envergonhar do evangelho. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Paulo não se envergonhava do evangelho. E mesmo tendo toda essa sabedoria, ele ainda tinha os seus motivos para se envergonhar. Ele poderia falar que ele poderia se envergonhar, mas ele não se envergonhava. Qual é o evangelho que Paulo não se envergonhava? Quando você falasse de evangelho, a primeira coisa que vinha, a primeira associação que vinha, é que o evangelho, ele se identifica com a história de um carpinteiro. Quando se fala de evangelho, associa a história desse carpinteiro, que Deus viu que a humanidade estava totalmente depravada, que não havia nenhum justo sequer, e ele envia seu próprio filho. Ele começa o ministério aqui na terra. João Batista dá início a isso quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali começa a história, e Jesus começa a pregar o evangelho. Se você ler Mateus, os 3 evangelhos, vocês vão ver isso. Jesus começa a curar, começa a pregar, Jesus começa principalmente a ensinar as pessoas, e ele diz isso,
Eu sou o caminho. É chegado as boas novas. Olha que interessante que diz em Mateus, quando Jesus dá início ali ao seu ministério, a palavra diz que o povo, em Mateus capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó, o povo jazia em trevas e viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando se trata de evangelho, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Não existe outro evangelho se não for Cristo. E quando você olha para Jesus, você vê a cruz. 1 Coríntios, se você puder abrir para mim, fazendo favor aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Quando você olha para o Evangelho, você vê, você identifica com a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz que Paulo está dizendo é essa daqui, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, ó escriba? Onde, inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Então, quando você lê esse versículo de Romanos, a gente começa a entender de uma forma diferente, porque eu não me envergonho. Ele poderia se envergonhar do evangelho, do que? Da cruz de Jesus. Ele não se envergonhava disso. Por quê? Por que ele não se envergonhava? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Interessante essa parte aqui, que poder aqui significa é como se fosse um dinamite de força bélica. Então, o evangelho, Paulo, ele compara como um dinamite de Deus aqui na terra para a salvação do homem. E eu acho interessante e legal a gente pensar que quando se trata de poder de Deus, só vai vir através da pregação, só vem através da cruz, e ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, aonde o evangelho chega, muda. Se você for estudar a história da humanidade, depois de Cristo ali, aonde o evangelho esteve, vidas foram transformadas, nações tomou rumos diferentes. Aonde o evangelho chega, muda vidas. A salvação, se você quer que Deus age na vida da pessoa, prega a palavra para essa pessoa, porque é esse que Deus vai usar para salvar essas almas. Interessante que quando você acaba analisando a história de alguns países, as nações que foram construídas diante da palavra de Deus são prósperas. É diferente. O evangelho, ele tem poder para acabar uma guerra. Aconteceu isso na Inglaterra. O evangelho, ele tem poder para chegar aqui no nosso país e mudar totalmente o rumo do que a gente estava vivendo. Mas é o poder de Deus, não é o poder dos homens. O evangelho, ele tem poder para entrar numa casa e transformar toda uma família. Não foi assim com você? Deus mudou a sua vida. Pensa como você era antes. E aí depois você abriu seu coração para o evangelho. E esse evangelho entrou. O evangelho da cruz. O evangelho do sangue. Da ressurreição.
você creu e o Espírito Santo transformou a sua vida. Olha que interessante que é isso. O Evangelho tem poder para libertar. O Evangelho liberta os cativos. O Evangelho liberta a pessoa que está afundada nas drogas. Ele liberta a pessoa que está ansiosa, que está doente. O Evangelho tem poder para curar. Jesus falou que Ele era o pão da vida, Ele era a videira, Ele era o caminho. Se nós queremos mudar de vida, abre o coração para o Evangelho. O Evangelho, quando ele entra, irmão, ele transforma, ele traz vida. Onde está morto, ele vive. E que vocês possam sair daqui hoje crendo que nesse poder que nós pregamos, nós temos a faca e o queijo na mão. E muitas vezes eu falo assim por mim mesmo, eu acabo esquecendo dessa arma que a gente tem, de falar para a pessoa que ela pode mudar de vida, porque o Evangelho tem poder para transformar. Então, o Evangelho, eu coloquei aqui também que ele consola o abatido. O Evangelho é a boas novas de Cristo. Esse poder de Deus, irmão, está aí há mais de 2000 anos. Ninguém conseguiu parar. Ninguém. Teve muitas e muitas coisas, nações, pessoas querendo destruir. Eles falaram assim, um homem muito, achei muito assim, acho que ele não queria se envolver muito, mas ele falou assim: gente, calma, se essa mensagem, se esse Jesus for falcatrua, vai passar daqui 2, 3 anos, ninguém vai falar mais disso. Já aconteceu isso várias vezes lá atrás. Quantas pessoas se levantou falando que era o Messias? Quantas pessoas se levantou falando que era o caminho, que era profeta, que era isso, aquilo? E aí ele falou assim: deixa eles. Se for de Deus mesmo, pelo menos a gente não fez nada. Mas, se não for, daqui uns 2 anos vai acabar, como aconteceu várias vezes. E nós estamos aqui há mais de 2000 anos, pregando essa palavra, vivendo, e o Evangelho tem transformado vidas, transformado nações. Que você hoje possa sair crendo nesse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creia na palavra, creia no Evangelho de Cristo, creia na palavra de Deus, que aí sim você vai ver a sua vida mudar. Mas Pedro, eu já sou cristão e eu estou vendo esse turbilhão na minha casa, na minha família, na minha vida, na minha saúde. Crê, irmão, crê. Esse próprio Evangelho, ele vai te dar a resposta que você está buscando. E ele dá, pode ter certeza disso. O momento de vida que você está passando tem resposta, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Eu gostaria de finalizar que depois que Paulo, depois de tudo aquilo que eu falei para você, daquele homem horrível, esse Evangelho entrou na vida dele. E depois que entrou, ele foi um dos homens mais importantes que nós temos hoje como referência. Ele é o homem que mais tem livros vendidos do mundo, porque ele tem algumas epístolas aqui, não sei o nome do decor, mas a Bíblia é o livro mais vendido. Então esse homem teve encontro com Deus, e mais ou menos 14, 15 anos depois que ele começou a fazer aquilo que ele tem para fazer. Ele não começou seu ministério de uma hora para outra. E ele fala, nas passagens que eu li aqui, que ele era o menor. O Evangelho, ele faz você se humilhar e Deus se exaltar. Então, creia no poder do Evangelho. Depois que Jesus foi crucificado, e no 3º dia, ele ressuscitou, ele ficou com os seus discípulos ali, com algumas pessoas, e ele subiu ao céu, e ele derramou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso selo de adoção. Quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo ele chega e ele vai transformar a sua vida.
ele muda, e esse selo faz você ser nova criatura. O Espírito Santo que nos ajuda a vencer as tentações, vencer os nossos vícios, a mudar nessa história, é o que vai te impulsionar a amar a Cristo. O Espírito Santo, depois que ele foi derramado, 3.000 pessoas se renderam a Jesus, um coxo foi curado, Estevão, mesmo diante da morte, ele viu os céus e não negou sua fé. Esse evangelho, ele domou o coração, talvez, do homem mais severo dessa terra. Esse evangelho fez do homem perseguidor a ser perseguido. Esse poder fez um carcereiro, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquele tremor, ele sabia que ia morrer, ele se entregou a Jesus, porque ele ouviu ali Paulo glorificando a Deus na prisão, e esse carcereiro se rendeu a esse evangelho, e a hora que esse evangelho entrou na vida desse homem, ele e a família dele foi batizada, eles se renderam a esse evangelho. E a gente podia ficar falando aqui pro resto das nossas vidas do que Jesus já fez na vida das pessoas, e na palavra de Deus a gente não ia cansar, não ia ter livro para descrever tudo aquilo que foi feito através do poder de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Nós somos evangélicos, nós cremos nas boas novas, e nós somos portadores desse presente, e o mundo está aí, precisando desse remédio. O que vai curar, irmãos, essa onda de suicídio que teve em Ribeirão Preto? O que vai curar? É a palavra de Deus, é o Evangelho entrar no coração daqueles adolescentes que estão querendo se suicidar e transformar. A pessoa vai achar um propósito, Deus vai curar. Aqueles adolescentes estão clamando por essa palavra. De verdade, quando aconteceu na semana passada aquilo, eu fiquei muito triste, e eu fiquei assim pensando: Deus, me perdoa, porque o que a gente tem feito? A gente tem um poder na mão, a gente tem uma bazuca na mão para espalhar a palavra de Deus, espalhar o amor de Deus. As pessoas estão querendo ouvir isso. Ei, você está sofrendo? O Senhor quer curar você, o Senhor quer cuidar de você, Ele é o pão, Ele é fonte de água viva, entendeu? Então, o que vai curar isso é a palavra. Se você for estudar sobre os avivamentos que houve na história da humanidade, você vai ver que aonde o Evangelho chegou, irmão do céu, sabe quem acabou com Pablo Escobar na Colômbia? Foi o avivamento que teve na Colômbia na década de 90. Vários cartéis de droga foram dizimados, o pessoal foi preso, e pessoas que trabalhavam para eles começaram a se converter dos caminhos errados, e eles enchiam o estádio para buscar o Senhor, para pedir perdão. Se a gente for falar aqui, nós vamos ficar, irmão, o resto da vida. Então, abra o coração. O Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Deus, ele pode transformar as nossas vidas. Ele tem poder para isso. Eu gostaria de finalizar com o versículo 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Porque, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, ele era tão religioso que ele buscava a Deus para buscar a sua própria justiça. Ele buscava a justiça de Deus pela própria força, ele não conseguiu. Ele só foi justificado, ele só se tornou justo diante de Deus. É isso que as pessoas clamam, de olhar para Deus e falar assim: o Senhor está me ouvindo, eu vou morar com o Senhor, eu vou para o céu, e Deus olhar para essa pessoa e falar assim: meu filho, eu posso hoje cuidar de você, porque você creu no Evangelho. Mas como as pessoas vão crer, se não há quem pregue? Então, nós somos justificados pela fé em Jesus. Tudo que você faz não vai salvar a sua vida, porque o único que tem poder de dar salvação é Jesus, é o sangue de Jesus. Então é você crer, só isso tem que fazer,
creia que Jesus morreu, ressuscitou, e no terceiro dia ele ressuscitou, e ele derramou o seu sangue. Aquele sangue purifica o seu pecado, te lava, ele rime você, regenera você, e você se torna justo diante de Deus. É só isso, irmão, somente a cruz. Então, que possamos não se envergonhar desse evangelho. Paulo não se envergonhou desse evangelho. Ele viu que mudou a vida dele, transformou o seu ser, ele entendeu e ele começou a viver. E ele escreve isso aqui, escreve lá para o pessoal de Roma, uma cidade que era a capital do mundo na época, onde tinha senadores, os governadores, a força bélica de Roma estava ali. Só havia pessoas da alta cúpula, comerciantes, os escravos, os judeus, essa era a população ali. E ele escreve das pessoas, eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho da cruz, que para vocês é loucura, para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu sou justificado mediante a fé que eu tenho em Jesus. Amém? Fique sentado no seu lugar. Eu gostaria de orar e que você possa, primeiramente, não se envergonhar do evangelho, que você possa crer que esse evangelho que você tem ouvido aqui, que você tem estudado, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo, irmão. Isso é dádiva de Deus, porque nós como homens, nós julgamos as pessoas e talvez até decidimos quem quer ser salvo ou não. Mas a palavra de Deus diz que ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, ele regenera o ser humano. Ele é a loucura. As pessoas não vão entender. Se você falar isso para um judeu, que Jesus era Deus, eles vão ficar, não é, ele não era santo. Mas ele tem poder para curar, para salvar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e essa palavra também que foi ministrada, que o Senhor nos ajude, Pai, a não se envergonhar do Evangelho, a crer no Evangelho, a crer nesse poder que há no Evangelho. Que o Senhor nos ajuda, Deus, a viver essa palavra. Se tem pessoas aqui, Pai, que está sofrendo, que está angustiado, se tem pessoas, Pai, que está desanimada, Deus, entra com o Teu poder no coração dessas pessoas, Pai. Não é eu aqui que vai mudar o coração, não é a denominação, mas é o poder do Evangelho, que essas pessoas possam olhar para a cruz, que as pessoas possam se sentir amadas pelo Senhor. O Senhor derramou o sangue ali, Pai. O Senhor foi, antes de derramar o sangue, foi chicoteado, sofreu ferimentos, bateram no Senhor, cuspiram em Ti, Pai. E o Senhor foi até a cruz, Pai. Pior morte que poderia acontecer naquela época, Pai. A cruz, Senhor. Dor, sofrimento. E ali, Pai, como um malfeitor, Pai, o Senhor foi levado até essa cruz. E quando chegou lá, o Senhor entregou sua vida como um cordeiro sem mácula, sem defeito. E esse sangue que foi derramado ali, Pai, é o sangue que nos purifica, que nos lava de todo o nosso pecado. A palavra de Deus é loucura, porque a cruz é loucura, porque ela confronta o ser humano. A cruz, ela é loucura, porque ela aponta o dedo para você e fala, ei, você está errado, você é pecador. Mas essa mesma cruz que aponta os seus erros, que diz que você não é justo, e realmente nós não somos justos diante de Deus. O sangue que foi derramado ali, irmão, lava a sua vida. Você pode ter cometido qualquer pecado, irmão. Você errou, você pisou na bola, mas você pode pedir para o Senhor nessa noite regenerar a sua vida. Deus, eu olho para o Senhor e eu creio que o Senhor derramou aquele sangue por mim.
Oh Deus, venha salvar vidas aqui nessa noite, Pai. Venha restaurar, Senhor, esse poder, Pai, que nós cremos aqui, que fez milagres, que fez o Evangelho chegar até nós, Pai. Oh Deus, entra no coração dessa pessoa, Pai, que está aflita aqui nessa noite. E que o Teu poder possa nos transformar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Pode acender a luz. Graças a Deus. Obrigado pela palavra, Pedro. Que Deus continue te usando. Faça como Pedro. Se você tem sede do Evangelho, vai estudar. Está estudando, está fazendo seminário, está buscando a presença do Senhor e o Senhor vai abençoá-lo ricamente. Amém? E guarde essa palavra. Você que está passando por momentos aí de luta, você tem o poder de Deus para mudar a tua vida. É o Evangelho. Jesus pode mudar a tua história. Se achega ao Senhor, busca o Senhor, chorando, sorrindo, seja de que forma for, mas busque esse Evangelho, porque esse Evangelho tem poder de transformar as nossas vidas. Ele estava falando da Colômbia, eu me lembrei aqui, para vocês terem ideia, a maior igreja do Nazareno hoje no mundo é em Medellín, na Colômbia, onde tinha o tráfico do Escobar. É o maior número de membros da igreja do Nazareno. Uma igreja imensa, onde que só existia o tráfico. Nós vemos o Rio de Janeiro, eu olho para aquele Rio de Janeiro, eu amo o Rio, morei lá 4 anos, eu amo. Mas cada vez que eu vejo as notícias eu me entristeço. Eu vejo a droga tomando conta daquele estado. Mas o Senhor tem poder, o Evangelho do Senhor tem poder de transformar aquele lugar. O Evangelho do Senhor tem poder de transformar a tua vida. Amém? Que você guarde essa palavra. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra dessa noite. E que ela possa, Senhor, retumbar aqui no nosso coração. Que ela possa, Senhor amado, nós possamos ruminá-la. E que ela possa, Senhor, fazer morada dentro do coração de cada um. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que aqui estão passando por momentos de tribulações. Dá força, Senhor, como tu deste a Paulo, como tu deste a todos aqueles teus servos do passado. Dá também a nós, Pai, para resistir os dias ruins, Pai, os dias maus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um e dai-nos um resto de semana abençoado na Tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a igreja desde agora e para sempre, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, amém? Vai em paz em nome de Jesus.